Deixa eu começar. Boa noite, senhores. Vamos iniciar a aula de hoje, dia 29/4. E hoje nós vamos ver os osciladores, certo? Osciladores senoidais. Então, vamos começar da seguinte forma. Quando vocês viram análise de circuito CA e CC, nós vimos o seguinte, que você tem um sinal que vem da rede, que ele é um sinal alternado, porém, os nossos dispositivos eletrônicos funcionam, são abastecidos, né, com tensão CC, tensão de corrente contínua. Então, o que a gente fazia para sair de um sinal alternado para um sinal contínuo? Vocês estão lembrados? O que a gente fazia? Lembro sim, a retificação. A gente fazia um retificador de onda completa, ou de meia onda, dependendo da aplicação, né? Geralmente, um retificador de onda completa. Então, nós saímos de um sinal senoidal para um sinal contínuo. Agora, vamos pensar, se eu quero enviar uma mensagem, se eu estou trabalhando, por exemplo, com transmissão de um sinal. Para transmitir um sinal, para esse sinal ser transmitido por uma antena, ser recebido em outro local, seja um sinal de TV, seja um sinal de áudio, seja um sinal de internet, comunicação, Bluetooth, Wi-Fi, ou qualquer outro tipo de comunicação dessa, esse sinal, ele tem que oscilar, ele tem que ser um sinal oscilatório, ok? Tem que ter um sinal ele tem que oscilar, ele não pode ser um sinal estático, somente uma linha, como por exemplo é um sinal CC. Então, o que é que eu faço para o meu circuito que está em corrente contínua, ele oscile para que tenha o funcionamento dos outros componentes e até eu poder transmitir ou receber esse sinal? O que é que eu faço? É isso que o oscilador vai responder. Então, para isso você tem osciladores de cristais. Eu vou mostrar alguns aqui. Alguém nunca viu um oscilador? Geralmente os mais comuns que a gente vê, que eu vejo, professor, é os que ficam nesses circuitos com microcontroladores. O próprio Arduino também tem fica logo bem próximo do chip do Atmega. Exatamente. Então você vai ter isso aqui, ó, de 16 MB, também 16 mil, o quê? 16 mil kHz. Então você tem 16 MHz. 20 mil kHz. 20 MHz. 4 mil kHz. 4 MHz. Então você tem esse modelo que geralmente você encontra no Arduino, não é? Uma coisinha como essa, a 16 MHz. Você tem nesse modelo também um oscilador de cristal, isso aqui é de 12 MHz. Você tem diversos tipos de osciladores. Você está mostrando alguma coisa na tela aí? Eu tô. Você não está vendo minha tela, não? Agora não está vendo o compartimento, não. Então deixa eu parar o compartilhamento. Por isso que eu estou perguntando se você está vendo, rapaz. Rapaz. Não teve no compartilhamento, não. Veja se você está vendo minha tela. Quando estiver vendo minha tela, diga. Está vendo a minha tela? Ainda não. Então atualiza a tua página, dá um F5 se estiver usando o celular, o computador, perdão. Tá vendo minha tela, João? Tá só preto, tá só seu perfil aqui aparecendo. Pronto, então não apareceu ainda. Deixa eu ver se aparece. Vou fazer de novo. Vou parar a apresentação. Apresentar. Deixa eu ver se agora vai. Vamos, meu filho. E agora? Quando estiverem vendo a tela, avisem. Continua a tela preta ainda. Aparece a mensagem que vai apresentar e depois... Para mim não aparece, não. Dá uma atualizada na tua página, vocês dois. Já atualiza primeiro. Atualizei já. Está aparecendo uma mensagem aqui: este vídeo está pausado devido a problemas com sua rede. Não sei se é com a minha ou com a sua. A minha aqui está dando uma conexão boa. E aí,
João saiu, deixa ele voltar. Maria. Deixa eu mudar de rede aqui para ver se melhora, tá certo? Vou mudar para outra rede. Eu tenho algumas aqui. Ainda não, professor, continua do mesmo jeito. Vocês me ouvem agora? Sim. Sim, professor. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Mudei de rede 2 vezes para ver se melhorava. Agora sim, tá aparecendo a tela compartilhada aqui. Estão conseguindo ver, né? Sim, agora sim. Então, retornando, vocês conseguem ver a minha tela aí? Eu estou mostrando alguns exemplos Sim, tá, tô no vendo. Google mesmo. Alguns exemplos no Google. Mariano. Alguns exemplos no Google de osciladores de cristal, certo? Então, você tem os osciladores. Nós temos também esses daqui, são que vocês veem geralmente em cima do Arduino, né? Na placa Arduino. Você tem esses modelos de osciladores, tem vários tipos de osciladores. Diversos tipos de modelos. Outro oscilador de cristal, 455 kHz. Temos mais um aqui, tá vendo? Então, vários tipos de osciladores. Existem algumas dificuldades quando se trabalha com frequências muito altas, porque os osciladores são cristais que eles ressoam em determinadas frequências. Quando você sobe muita frequência, é difícil de você ter um oscilador de quartzo que faça essa oscilação, que trabalhe em frequências muito altas. Tudo bem? Então, muitas vezes, o que é feito? Em vez de utilizar um oscilador de cristal, porque eles são fixos, 20 MHz, 20 MHz, exato, 16 MHz, 12 MHz, você precisa ter um circuito com um oscilador numa oscilação diferente. Então, nós temos os osciladores como circuito RLC. Que nós sabemos que um circuito RLC, ele pode fazer com que um sinal ele varie, ele alterne no tempo. Como é que a gente sabe disso? Nós vamos ver isso com detalhes daqui a pouco. Então, nós vamos ver os osciladores senoidais. Então, um oscilador é um amplificador realimentado. Então, eu tenho um amplificador, certo? Eu tenho uma função de transferência H1, tenho outra função de transferência H2. Tá bom? Tem um sinal de entrada e um sinal de saída. Este é o símbolo que você já sabe, que é de um amplificador. Então, eu tenho uma entrada, passa pelo amplificador, tenho uma função que é operada sobre ele, uma segunda função 2, eu vou realimentando ele. E essa saída aqui vai sendo alterada, certo? Então, você tem aqui as funções de transferência 5.1 e 5.2. Veja, eu tenho, primeiramente, o meu ganho. Como é que eu vejo o meu ganho? O meu ganho é visto pela a saída de S dividido pela entrada. Então, isso aqui é meu ganho, tá aqui. Então, eu tenho uma função de transferência HS
que ela depende do ganho por H1 e depende do ganho por H2. Então, eu vou ter H1 de S, A vezes H1 de S, que é o ganho, dividido por 1 menos A H1 de S vezes A H2 de S. Então, essa é a função de transferência que eu tenho, a função de HS, né? Que vai determinar a minha saída aqui em V0. Aonde 1 menos AH1S, AH2S é igual a zero. Quando isso aqui é igual a zero, então isso aqui vai tender a infinito. Quanto mais esse denominador aqui for pequeno, mais esse resultado aumenta. Vocês conseguem ver isso? Ou não? Sim, professor. É simples, né? Quando fala que é igual a zero, porque está tendendo a zero, então vai ser muito pequeno. Quanto menor isso aqui for, que quanto mais isso aqui crescer, menos 1 vai dar um valor muito pequeno. Então isso aqui deve subir. Esse valor aqui deve subir. Olha, com a função de transferência instável, não é estável, instável, em um par de polos complexos SPLD, está aqui o SPLD, né? Polos no semiplano lateral direito. O amplificador oscila a uma frequência ômega 0, perdão. Para determinar a frequência de oscilação ômega 0 e a condição de estabilidade, devemos abrir a malha de realimentação. Então, ele abre essa malha. Abre a malha de realimentação. Então, aqui configura 5.2, tá vendo? Então, eu vou ver somente até aqui. Eu vou ver a saída V0 e vou ver VAS. Tudo bem até aí? Hã? Ok. Ok, né? Pronto. Então, ele vai obter o ganho de malha aberta. O ganho de malha aberta é a LJ ômega, que é quem? V0 de J ômega dividido por Vin de J ômega. A saída dividida pela entrada. Estou tratando aqui da tensão. A tensão de saída é dividida pela tensão de entrada. Só que eu estou vendo aqui em relação à frequência, né? Dependente da frequência. Existe um critério importante, que é o critério de Barkhausen, em osciladores. O critério de Barkhausen estabelece que a condição necessária para haver a oscilação na frequência ômega 0 seja que esse ganho, certo? Esse ganho de malha aberta AL J ômega seja igual a 1. Ou seja, eu não tenho perda. Tudo bem até aí? Ok. Pronto. Então, esse meu AL aqui, ó, eu vou ter aqui em VAS, tem que ser 1. Ou de forma equivalente, aqui tem as figuras 5.3 e 5.4 explicando, certo? Esse meu ganho, eu tenho quem? Vai ser meu ganho vezes a função de transferência em J ômega 1 de 1 e a função de transferência de H2. Veja, para que isso seja verdade e seja 1, eu tenho apenas a parte real, eu não tenho a parte imaginária. Tudo bem? Então, isso lembrando que J é um número complexo, certo? Então, eu deveria ter parte real e parte imaginária. Só que nesse caso, eu não terei a parte imaginária, teria apenas a parte real. Isso aqui eu estou vendo na forma retangular, certo? Na forma cartesiana ou retangular. Eu posso ver isso também pela forma polar. Pela forma polar, o módulo de AL J ômega 0 é igual a 1. Certo? E quantos graus eu tenho de defasagem de AL J ômega? 0. Isso aqui é a forma polar. Então, eu posso ver pela forma retangular ou cartesiana, ou posso ver pela forma polar. Alguma dúvida em relação a isso? Não? Bom, vou continuar. Então, o que é feito na prática? Utilizamos a condição suficiente. Qual é a condição suficiente? Que, olhando aqui pela forma polar, o módulo de AL J ômega seja mais ou menos 1. 1.1, 0.99, bem próximo de 1.
Um em cima é complicado, mas muito próximo de um fica mais fácil. Tudo bem até aí? Então, a função de transferência HS pode possuir mais de um par de polos, o que estabelece mais de uma frequência de oscilação. Então, você pode ter mais de uma frequência de oscilação dentro do circuito. Ok? Entretanto, os osciladores são limitados em amplitude. E lembra, o oscilador eu vou criar uma senoide. E essa senoide é limitada em amplitude, devido à não linearidade nas regiões de grandes sinais. O mecanismo de limitação se dá pela redução do ganho de malha até a unidade. Ok? Então, vai diminuindo o ganho, vai diminuindo também o tamanho da senoide, você pode controlar esses diversos... essas frequências que podem aparecer no circuito. Então vamos começar aqui pelo circuito de um oscilador LC. Os osciladores RC, que utilizam amplificadores operacionais, que são AMPOPs. Ok? Então nós já vimos que o AMPOP ele é um componente ativo. Possui frequência máxima de oscilação na faixa de alguns megahertz. Ainda que você tenha AMPOPs especiais, eu não trabalho exatamente com isso. Isso já foi me passado por pesquisadores que podem trabalhar, chegar próximo da faixa de gigahertz. Mas eu não trabalho com essa área. Isto se deve a limitações de slew rate, certo? E a frequência de corte superior do AMPOP. Então você tem frequência de corte superior, frequência do corte inferior. Normalmente os osciladores de elevada frequência, na ordem de centenas de megahertz, utilizam circuitos LC transistorados. Em vez de usar um AMPOP, ele usa um transistor, para poder aumentar esse uso. Como existem transistores que trabalham com frequências mais altas, sim, mas eles são muito caros. E muitas vezes não justifica o uso de um AMPOP para uma determinada operação. O circuito vai ficar muito caro, vai ficar inviável economicamente falando. Então vamos ver o circuito, o oscilador Colpitts em base comum. Por que base comum? Se você fala base comum, o que é que eu estou usando como o coração do meu oscilador? Quem pode me ajudar nisso? A pessoa repete aí. Se eu estou usando um oscilador Colpitts em base comum, quando eu falo base comum, qual é o coração? O que é que você já lembra você? Qual é o coração do meu oscilador? Qual é o dispositivo que é o coração dele? É o transistor. Certo? Nesse caso aqui, isso é um transistor NPN ou PNP? Olha para ele, a seta para ele está para fora. E aí? Isso é um NPN ou um PNP? É o NPN, eu me confundo. É NPN. Ó, vocês têm que saber disso, rapaz. É um NPN, o PNP, a seta é apontando para dentro. Por favor, pelo menos isso. A pessoa que falou NPN. Não vai sobrar nada do que vocês estudaram em eletrônica, pelo amor de Deus. Então veja só, o que é que ele coloca? O capacitor CB, que é esse capacitor aqui, ó, é grande suficiente para garantir o aterramento da base na frequência de oscilação. Nós vamos ver como calcular essa frequência de oscilação. Mas olhando para esse circuito, o que é que nós podemos ver? Veja, esses resistores que eu tenho, o resistor RB1, o resistor RB2, eu tenho também o resistor estão ligados na base. Nós já vimos esse circuito, certo? Não sei se vocês lembram, hoje a gente chegou a fazer, a gente não fez não, mas nós já vimos esse circuito. Você pode procurar no livro lá do Malvino, você vai ter exemplos dele. Mas o que é que vai acontecer? Quem aqui que vai fazer oscilar
o meu circuito? A relação de quem? Vai ser o resistor? O resistor oscila? Não. Não. Quem vai fazer esse serviço de carregamento e descarregamento e fazer esse trabalho de oscilação, quem será? É o capacitor E quem mais? e o transistor. Mas só que O que é que... as correntes são limitadas Não. pelos resistores, é isso? Olha, veja só. O resistor, ele pode fazer a limitação de tensão, ele pode fazer a divisão da tensão, tudo bem. Mas quem é que vai oscilar quando ele carrega e descarrega, se eu variar a tensão, carregamento e descarregamento? Quem é que vai oscilar? Um deles é o capacitor. Existe algum equipamento que ele carrega e descarrega também, promovendo uma oscilação? Outro dispositivo? Estamos vendo aí, além do capacitor, tem um indutor também. Ele armazena a corrente, não é isso? Um indutor. O capacitor armazena energia de que forma? Na forma de campo elétrico. Campo elétrico. O indutor Não em é? campo magnético. E o indutor? Em campo magnético. Se eu alterar a tensão nesse indutor, ele vai oscilar? Não sei. E aí, senhores? Sabe não? Qual é a função de um indutor? Armazenar. Entenda o indutor como uma bobina. Ele é uma bobina, certo? Começa a carregar um indutor. A gente viu isso lá em eletrônica também, análise de circuito. Um capacitor ele carrega e descarrega, que ele está armazenando energia na forma de campo elétrico. E o indutor? Ele vai também carregar Carrega. Forma de e vai campo descarregar. e atrasa na corrente. Exato. Um vai causar um atraso na tensão e o outro um atraso na corrente. Lembram disso? Sim, lembro. Mas com ambos eu terei um efeito oscilatório. Vocês conseguem lembrar disso, pelo menos? Ou não? Olha, como eu disse a vocês, o curso de engenharia ele é cumulativo. Uma disciplina serve para outra. Eu não dá para a gente ficar voltando e ensinando a mesma coisa duas, três vezes, não. Vamos lá. A corrente de polarização ICQ, então eu tenho aqui o meu Qzinho, certo? A corrente que vai polarizá-lo é calculada considerando a excursão do sinal no coletor. Nesse transistor, onde é que fica o coletor? Onde é que fica a base dele? A base é bem. Tá ligado aos resistores aí. É bem. A base está na conexão entre o resistor RB1 e RB2. Legal. Onde é que fica o coletor? Lá tá conectado aí a base do. Bem no indutor, na parte superior. O coletor está ligado no indutor L. Isso. Aí a setinha é o. Todo mundo concorda? Ou alguém não lembra mais disso? Sim, o coletor está no indutor. Pronto, graças a Deus, menos mal. Das mesmas formas, os amplificadores de classe A com carga AC. Se a amplitude do sinal for VM, uma tensão média, a corrente ICQ deve ser no mínimo, veja bem, se eu tenho a minha tensão VM, certo? Quem será minha corrente? Minha corrente no coletor vai ser VM passando na resistência de L. Não é isso mesmo? Só que essa resistência em L
ela não é uma resistência puramente resistiva. Ela é puramente o quê? Imaginária, lembra? Que o indutor vai promover uma resistência à passagem da tensão? Alguém está me ouvindo ainda? Ou perdi contato? Alguém está me ouvindo? Tô ouvindo, só repete novamente aí. Veja. A corrente é aqui, nesse ponto. Vou desenhar assim. A corrente nesse ponto aqui, eu calculo como? Como é que eu calculo corrente? Tensão dividida pela resistência? Que tensão é essa? Se eu considerar uma tensão Vm aqui, quem será a resistência? É a resistência em L. Então vai ser Vm dividido por L. Alguma dúvida? Não. Não é difícil, né? Até aqui não tem nada difícil. Ele coloca L é a resistência equivalente do coletor. Dessa forma, calculando CQ por. E C vai ser Vm dividido por RL. Eu só quero que vocês consigam olhar para o circuito e identificar cada uma das coisas que ele está trazendo. Uma vez calculada a corrente de polarização, no coletor abrimos a malha de realimentação, então não vai ter mais realimentação. E apresentamos o circuito no modelo A sem pequenos sinais. Então, esse circuito aqui, ele redesenhou dessa forma. Então, em vez de ter uma entrada, essa entrada aqui é VCC, não é? Isso, né? Mas veja que ele vai substituir por uma entrada VIN alternada. Tudo bem? Ok. Uma vez calculada a corrente de polarização em C no coletor, abrimos a malha de realimentação e representamos o circuito no modelo AC de pequenos sinais. Está aqui a figura 5.4. A capacitância parasita entre a base e emissor, então, base e emissor, CBE, e a resistência de entrada do amplificador em base comum RE deve ser representada no circuito de malha aberta, para que o diagrama de bloco da figura seja válido. Então, para que isso aqui seja válido, eu não tenho que abrir o circuito, olha. Lembra que eu tinha esse circuito com realimentação, não foi? Disse, olha, para poder calcular, eu tenho que abrir o circuito, eu tive que fazer ele em malha aberta. Isso aqui é um diagrama de blocos. Agora ele está mostrando no circuito. Então ele teve que abrir o circuito, ele aterrou. Ele pegou tudo isso aqui ligado na base e aterrou. Ele abriu o circuito, está aqui, ó. E considerou o que está conectado no emissor não, perdão, no coletor, está aqui o circuito. E no emissor, aterrado. Tudo bem até aí? O que é que ele vai fazer? Substituindo o transistor pelo seu modelo de pequenos sinais em base comum, certo? Nessa figura 5.5 aqui, ó. Lembra que a gente fez isso quando a gente estava analisando os sinais e nós vimos se eu estou trabalhando com corrente contínua, corrente alternada, se eu estou utilizando um transistor ou se eu estou fazendo uma representação do sinal, se eu tenho um sinal contínuo, o que é que eu faço com o capacitor? O capacitor eu vou considerar como como é o nome? Como um curto-circuito, e indutor eu vou considerar como uma chave aberta, e vou fazer o inverso se eu estiver trabalhando com outros sinais. Vocês estão lembrados disso? A gente fez essas aproximações. Então, vou considerar que vocês devem lembrar de alguma coisa aí. Substituído o transistor pelo seu modelo de pequenos sinais em base comum, temos o circuito. Então, foi substituído o transistor. Pelo quê? Por uma resistência RE
e um capacitor CBE. Ou seja, eu tenho uma resistência e um capacitor em paralelo, substituindo o meu amiguinho aqui. Então, eu terei agora uma fonte de tensão GM-VIN que vai alimentar esse circuito. E meu RE, na verdade, ele é o paralelo de RE com RE. A resistência total que eu vejo pela resistência que eu vejo no emissor. Vamos lá. A função, isso daqui é a simplificação, certo? Do modelo AC do circuito Colpitts, desse circuito aqui. Tudo bem, Cito? Então, a partir desse circuito, foi feita a simplificação, usando aquela base que foi dada antes, que era necessário fazer uma abertura, e agora nós temos essa representação. Onde eu estou vendo aquele circuito do transistor como uma fonte alternada, um VIN, onde eu tenho um resistor e um capacitor em paralelo. Tudo bem? Ou não tudo bem? Tudo bem. Pronto. A função de transferência HDS vai ser quem? Como nós já vimos anteriormente, vai ser a saída pela entrada, a tensão de saída pela tensão de entrada. A tensão de saída que eu estou vendo aqui é VA. E a tensão de entrada que eu tenho é VIN. Tá bom? Então, evitando um monte de conta e jogando já os resultados, quem é que eu vou ter? Eu vou ter como parte superior, meu GM, que está aqui, ó, minha tensão, que vai ter uma relação com o capacitor 1, com RL, com RE e LS2. Dividido por toda essa monstruosidade aqui. Que não precisa ler, basta apenas vocês perceberem. Para encontrar a condição de oscilação, certo? Ele vai considerar o peso de RL e RS separadamente em HS, ou seja, HS1 vai ser igual a HS. Para RL tendendo a infinito. Ou seja, o meu capacitor, minha capacitância aqui em L, que é a capacitância lá que eu estou vendo no emissor, ele tende a infinito. Com coletor, perdão. No coletor tende a infinito. E o HS2 vai ser igual, H2S vai ser igual ao HS. Para RE, ou seja, a tensão do emissor, tendendo também a infinito. Então, o que nós temos? Ele coloca todos os dois juntos, substituindo S, que S, na verdade, nós temos S aqui, e fazendo depois a simplificação, quem é que nós temos? Nós temos o valor para H1 e temos o valor para H2, que são as funções de transferência H1 e H2. Que eu estou vendo o meu circuito. Lembra que lá em cima eu tenho um amplificador ligado com o H1 e o H2, vou voltar nele para vocês lembrarem. Aqui, ó. Eu tenho um amplificador, tenho um circuito, uma VIN, um amplificador ligado a uma função de transferência 1 e uma função de transferência 2. Vamos para frente. Cheguei no H1 e no H2. Na condição de Barkhausen, certo? A parte imaginária, ou seja, o polar de H1 J ômega 0, ela tem que ser igual a 0. Ou seja, isto daqui tudinho tem que ser igual a 0. Quando isso é feito, quem é que sobra? Quem é ômega? O que é ômega 0? Ômega 0 é o quê? Quem é ômega 0? Me ajude, senhores. Quem é ômega 0? É a frequência fundamental, a frequência angular fundamental. É a frequência que meu circuito vai ressoar. Tudo bem? Ômega não é 2πf? Ômega 0 é a frequência fundamental, a frequência angular fundamental. Veja que ela é uma relação entre 1 sobre a raiz
do meu indutor e da variação de C1, C2 linha, dividido por C1 mais C2 linha, que também pode ser expresso dessa forma. Considerando C2 linha, né, como C2 mais CBE, vai ficar dessa forma. Quando ele for substituir, eu vou passar um pouco mais à frente, ele vai chegar na mesma coisa. Ele quer chegar na função para identificar... Opa, passei demais. Perdão. Para identificar o meu ômega 0. E depois vai fazer a mesma coisa para o H2. Lembrando que o H2 que nós já tínhamos visto é a minha função de transferência 2. Também tem um ômega 0. Ele vai dizer que o meu C, minha capacitância linha 2, dividido pela capacitância linha 1, ela tem que ser menor ou igual a GMRL menos 1. E o ganho de malha aberta é dado por isto aqui. E é dependente de RL e RE, ou seja, da resistência que eu vejo no meu coletor e que eu vejo no meu emissor. É dependente das duas. Passando um pouco mais à frente, eu vou ver que essa relação da capacitância, ela é nada mais nada menos do que a própria relação quadrática que eu tenho entre a resistência do coletor e a resistência do emissor menos 1. E aqui ele mostra como funciona. Isso aqui é a função de transferência do meu circuito completo. Veja, ela é uma relação entre a função de transferência 1, que é linear, e a 2, que ela não é linear. E aqui eu estou vendo a relação, seu efeito DRL, a resistência no coletor e a resistência no emissor, certo? No ganho de malha aberta. E aqui ele está fazendo isso em relação a quem? A C'2 e C1. Então, como é que nós chegamos, então? Vai dizer, olha, então a frequência de oscilação exata para nós termos esse polo igual a zero, certo? Esse polar igual a zero, ou seja, não tem parte imaginária, só tem apenas a parte real, é na frequência de ressonância. Qual é? Meu ômega 0, ele vai ser calculado dessa forma. Vai ser desprezando a resistência, posso calcular apenas por L dividido 1 dividido pela raiz de L, C1, C2 linha, dividido por C1 mais C2 linha. Então, por isso aqui eu chego à minha frequência de ressonância fundamental. Que nesse ponto é onde tem apenas a parte real. A parte imaginária, ela foi cancelada. Lembra que a gente falou disso? Que a ressonância no circuito ela existe quando a parte imaginária é cancelada? Todo mundo está lembrado? Ou não está lembrado? Sim, sim. Pronto. Veja só, ele vai continuar. No oscilador Colpitts em emissor comum, agora eu estou vendo, não era base comum, agora eu estou vendo emissor comum. Certo? No modelo AC, ele vai dizer o seguinte, que meu ômega 0 é feito da mesma forma de anterior, só que meu ômega 0 é aproximadamente 1, veja a diferença do circuito. Eu tinha C1 mais C2, C1 mais C2, né? Agora eu tenho essa relação. Ok? E ele pode representar essa relação de capacitores pela relação das resistências. Só que para isso você precisa medir qual é a relação dessa resistência, que essa aqui é a relação da resistência da base do transistor. E aqui se tem o Colpitts em emissor comum. E aqui a simplificação dele no modelo AC. Tá bom? Então, veja. Aqui eu tenho o meu transistor. Veja que agora eu tenho o meu indutor. Eu tenho não apenas um indutor como eu tinha, mas o meu circuito, além do capacitor que eu tinha lá, C1 e C2, CB que eu vou ter lá, né? Eu vou agregar mais um indutor. É o indutor XL. E mais um capacitor, meu capacitor CE. Eu fico olhando a capacidade dos caras em desenvolver um negócio desse. Porque, eu não sei para você,
mas para mim deu uma certa dificuldade de você entender o funcionamento do circuito. Você ainda fazer a matemática da função de transferência. Para a gente compreender, dá um certo trabalho. Imagina para o cara fazer. Certo? Outro oscilador muito conhecido é o oscilador Hartley. Também ele vai utilizar um transistor. Ok? Ele também vai utilizar um transistor. E para isso também vai ser feito um modelo AC. Aqui está ele com o modelo AC. Então, esses circuitos podem ser facilmente visualizados. A pergunta de Francal: professor, montei o meu circuito, montei meu oscilador, legal. Aonde é que eu vou medir? O que é que vocês poderiam me ajudar? Olhando para esse circuito, aqui, onde eu devo colocar minhas pontas de prova para ver a oscilação do meu sinal? Vamos lá, começando. Aí eu pergunto a você, Francal, se eu colocar aqui na fonte VCC mais e VCC menos, ou VCC mais para o terra, o que é que eu vou ver? Vai ver a tensão da fonte. Vai ser uma linha reta, concorda comigo? Sim, concordo. Contínua. Pronto. Então, em que ponto eu teria uma saída que eu poderia ver a variação, né, a oscilação do meu sinal dentro da frequência que foi planejada? Porque até agora eu não mostrei os valores dos capacitores, resistores e indutores para você ter uma determinada frequência. Onde é que eu devo medir? Um vai ficar no aterramento. Legal, disso aí eu já sei. E o segundo ponto, eu boto aonde? De acordo com o circuito aí que eu tô vendo aí, tá bem ali, né? O V-out, ali, perto do L2, né? Vai ficar no VO, no VO de T, né? A gente chama V0 de T, mas na verdade é VO, porque é V-out. Então, seria nesses pontos que faria a medição. Que faria não, que é feita a medição. Mas lembre-se, isso deve ser feito com o circuito aberto. Ou seja, sem o meu oscilador estar ligado em outro circuito conectado a ele. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Ou não? Porque senão, vamos lá. Se eu fizer a medição desse circuito dentro de uma placa, professor, pode ficar à vontade. Falou com ele aberto, tipo assim, que eu tô entendendo aqui você não fez essa medição sem ele estar acoplado a um circuito onde a gente está querendo utilizar o oscilador, é isso? Como geralmente a gente vê ele. Exatamente. Porque aí eu vou perguntar. Imagine, eu estou com um oscilador, exato, eu estou com esse circuito oscilador ligado depois no microcontrolador, certo? Que ele está ressoando. Ou então eu estou ligando ele numa antena que ele vai jogar um sinal. Quando eu fizer a medição, eu vou ver a oscilação? Talvez eu acho que pode ver, mas não, a gente possa ver, mas não como foi projetado, é isso? Projetado. Exatamente. Você vai ver uma variação. É a mesma ideia de você medir dispositivos numa placa, um circuito separado dentro de uma placa. Você pode ver alterações, porque lembrando que todo circuito que você está trabalhando dentro de uma placa de circuito impresso, ou no circuito montado, você vai ter sempre alguma coisa que retorna para o circuito. Nós chamamos isso de reflexão. Lembra disso? Isto está fornecendo alguma coisa, está recebendo também alguma coisa de volta. Tudo bem? Existem técnicas para medir placas, mesmo elas estando conectadas. Alguém já teve essa experiência? Alguém na sala já teve essa experiência? Já vi, mas ainda não pratiquei isso aí, não. Não. Alguém na sala já teve essa experiência de medir, de fazer medições conectado na placa, se desconectar?
Como assim, professor? Mediu o circuito na placa, assim, a saída, no caso, um oscilador na placa? É você. Porque você tem subcircuitos, né? Eu estou falando medir um circuito oscilador diretamente na placa. Nas Sim, professor. medições que eu já tinha feito, ele não bate exatamente naquilo que deveria dar. Não, Ele professor, sempre tem uma alteração pequenininha lá no meio. é o circuito de oscilador de rádio não, tem que ser medido no circuito mesmo, e ele tem que bater exatamente, porque ele tem que ter aquela oscilação com carga. Entendeu? Exato. Mas estou falando porque tu tá tratando de rádio, né? Eu já estou pensando em outra coisa. Sabe por quê? Eu vou te falar, desculpa, Danilo, você não está errado não, errado estou eu nesse fato. Mas porque a gente estava fazendo trabalho com dispositivos pequenos chamados SOLs, sabe? Que são uma coisa muito pequenininha, em torno de 5 centímetros. A gente estava fazendo um oscilador na 116 MHz, um projeto um aluno do mestrado, para oscilar junto com o Sol e conectado a um circuito que vai fazer a captação do sinal, como um radar. Então era uma coisa muito pequena e muito sensível, entendeu? Eu estou pensando numa coisa e esqueci de uma outra aplicação que é mais abrangente, por exemplo, rádio, TV. Eu não estava na minha cabeça, não estava pensando nisso. Mas você está correto, ele tem que ser medido com circuito com carga. Então peço desculpas a vocês, senhores, que eu estava pensando em outra coisa, pensando numa coisa muito pequenininha, trabalhando dentro de um subcircuito dentro de um circuito muito pequeno. Mas Danilo está correto. Então você já fez essa medição, Danilo? Dentro de Sim. Pronto. E ele tem que bater certinho. Tem que bater certinho. Muito Aí bem. quando tem oscilador que ele não tem cristal, geralmente ele tem um potenciômetro para ser ajustado. Agora, quando tem oscilador que tem cristal, ele não precisa ser ajustado, ele tem que bater certinho mesmo. Mas aqui a gente está tratando dos osciladores que não são a cristal. Esse geralmente tem que ser medido com circuito para ser ajustado. Exatamente. Então está tratando com um circuito a cristal, é sem o cristal. Tanto é que quem vai fazer esse tratamento, né, esse controle de oscilação, né, nas criais que nós estamos vendo, é a relação entre os capacitores, indutores e o meu transistor. Tá bom? Então, qual é a condição de oscilação? Quem é que vai gerar a oscilação? Olhe para cá, nós temos o meu ômega zero. O meu ômega zero depende de quem aqui? Ele depende do transistor? Olhe para a fórmula. Eu vou tentar diminuir um pouquinho mais. Ele depende do transistor, ômega zero, a frequência de ressonância. Vocês conseguem ver ou não? Senhores, vocês conseguem ver? De acordo com a fórmula, vendo na fórmula aí? Sim. Meu Não. ômega zero aqui depende de quem? Ele depende apenas disso aqui, ó. Da indutância e da capacitância, né? Do capacitor com os indutores em paralelo, né? Então, quem está fazendo a mágica da ressonância na saída V0, da frequência de ressonância, é dado por quem? Pela relação entre os indutores e o capacitor. Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida? Alguma dúvida, senhores, até aqui? Não, professor. Pronto. Veja que o oscilador de Hartley, ele é mais fácil de você chegar no resultado do ômega zero do que você usar o Colpitts lá em cima. Foi o que a gente viu. O meu ômega zero depende apenas dessa relação aqui. Tranquilo, né? E aqui ele fala, ó, os indutores no ganho de malha aberta
por essa relação L2 sobre L1, eu posso ver também pela relação que eu tenho onde? No meu transistor, com a tensão RL, com a resistência RL, certo? O meu RE em paralelo com o RE. Esse RE aqui, ó, em paralelo, ele está tratando isso aqui em paralelo com o meu R do meu emissor, com a resistência do meu emissor. E aqui ele vai mostrar no Colpitts como é que é feito o ajuste de frequência na oscilação. O próprio Danilo já fez isso, já adiantou, não foi, Danilo? Como é que é feito o ajuste na frequência? O que é que você tem lá para você ajustar quando você não tem um cristal oscilador? Tem um tripote, ou às vezes um trimmer, Exatamente. depende também. Agora, vamos lá. João Vitor, o que é um trimpote? Ou um trimmer, ou um trimmer. Aí agora você me pegou, professor. Não vou lhe falar, não vou mentir, não sei. Eu não peguei, não. Esse negócio de lhe pegar, meu amigo, é com o pessoal na sexta-feira de noite, que disse Emanuel. Não me comprometa com essa história. Tem Mariana aí na conversa, tem Michael, me tire dessa conversa. Eu não peguei ninguém. E aí, para os outros alunos, o que é um trimpote? A gente viu também na aula, trimpote e trimmer. E o que é o trimmer? É um potenciômetro. E aí, senhores, o que é? Vamos lá, senhores, o que é o tripote? E o que é um trimmer? Eu estou rindo porque vocês sabem. São potenciômetros, professor. Só a gente muda mais o aspecto físico. Não é capacitor, não, professor? Uma espécie de capacitor. Tá chegando lá. Professor, o tripote é a resistência. Olhe na internet o que é um trimmer. Eu vou esperar vocês olharem na internet. Certo, e o trimmer? O que é que está variando nele? Botou? Capacitância. E o trimmer? Alguém? Eu vou partir para frente, vamos embora. Eu pensei que ia ajudar, mas eu estou atrapalhando. Então veja, quando a gente viu o oscilador Colpitts, a gente viu que a frequência é dada por essa relação entre o indutor e as capacitâncias que eu tenho no meu circuito, certo? Então, nós vemos na configuração emissor comum, certo? Nós temos a relação das indutâncias, dessa indutância com as capacitâncias, que vai fazer com que dependa a minha frequência de ressonância. Então, no oscilador Hartley, certo? Usando um capacitor variável, como é que eu chamo um capacitor variável? Alguém sabe me dizer? Trimmer. Esse aí que é o trimmer. Graças a Deus! Era isso que Danilo estava dizendo. Para sintonizar, o que é que eu preciso alterar? A capacitância. Quem nunca abriu um rádio velho e ficou mexendo lá no parafusinho que não sabia o que era? Alguém já fez isso? Não precisa nem ir tão longe, professor. Quem nunca ajustou um dial de um rádio, aquilo é um trimmer. Pronto, é um trimmer. Quem é que nunca ajustou? Então eu brincava com isso direto. É engraçado. Ó, me perdoe, eu não estou rindo de vocês, não. Eu estou rindo da situação. Porque vocês sabem das coisas e às vezes você fica tão espantado que trava a mente e não lembra, né?
Então se torna-se engraçado. Não estou rindo dos senhores, por favor. Então vamos ver um exemplo de projeto aqui, tá bom? Onde você tem um oscilador COPS, que ele vai funcionar a 400 kHz. Então a frequência aí baixa. Entre aspas, né? Baixa entre aspas. Se for para a voz humana só vai até 20, mas eu estou aí com a frequência de 400 kHz. Então, você tem uma resistência de carga RL, você tem um indutor de 100 microhenry, tem uma tensão de alimentação apenas de 10 volts CC, né? Uma tensão de polarização de 1 volt, uma excursão de tensão no coletor, a tensão no coletor de 10 volts, certo? Eu preciso de um transistor com beta de 500. O que é o beta de 500? Alguém lembra? O beta é o ganho? Exato. De ganho de 500, né? Então, um BC... Alguém lembra um BC? É BC Quan. O BC mais fácil da gente comprar aí é qual? Quais são os BCs mais fáceis de comprar nas lojas aí? Eu não me lembro agora. O BC 547. Se alguém lembrar, tudo bem. Se não lembrar, não tem problema, não. É, o velho cansado. 547 é o mais fácil, né? Eu acho que ele... eu não me lembro agora se o 547 ou o 548 que era de 500, era de 1000. Obviamente agora está falhando, mas não tem problema. Então, o que ele está dizendo? Ele precisa de um CBE, uma capacitância base emissor, que seja aproximadamente 0. E o que é o VBE? Alguém lembra? O que significa esse VBE de 0,7? VBE é tensão emissor? Tensão base emissor, que é a mesma coisa, lembrando lá do diodo, né? Lembra do diodo? Que a tensão entre eles era, entre os polos deles, são apenas 2 polos, era de 0,7 volts. Que a gente viu isso aqui também no transistor, que você imaginava se era como se tivesse uma fonte de tensão lá de 0,7 volts, que tinha que vencer essa barreira de potencial, ou não estão lembrados? Estão lembrados, não? Deixa eu ir para frente, então. Então, vamos lá. Então, a polarização, certo? No caso da tensão do coletor, qual é a corrente que terá? 10 volts dividido pelo meu VM. 1 miliampere. 10 volts não, perdão, desculpem. 10 ohms dividido por 10 mili. 1 miliampere. Minha tensão é de 1 volt. Ele vai chegar numa resistência RE de 1 kΩ. Minha tensão de base, que não dá para ler direito aqui, acho que é aqui, vai ser de 1 mais 0,7, 1,7 volts, que eu já tinha 0,7. Isso aqui a gente já fez até na outra aula. E minha tensão RB2, VRB2, vai ser 10 menos 1,7, 8,3 volts. O que é que ele vai chegar? Eu preciso chegar nos valores de RB2 e RB1, que ele chega. Quem é a resistência? Tensão dividido pela corrente. Por isso que ele calculou primeiro a corrente. Corrente BQ e corrente RB1. Chegando os resultados que eu preciso de RB2 e preciso de RB1. Então ele vai dizer, o capacitor deve ser um bypass para a frequência de oscilação. Podemos, por exemplo, dimensioná-lo para a frequência de 10 kHz. Então, o que é que ele vai ter? O meu HE vai ser VT dividido por IB de 13 kΩ. E o meu capacitor vai ser 2π vezes a minha tensão VM, que eu tenho lá, né? Vezes RB1 em paralelo com RB2, em paralelo com HIE, do meu transistor. Isso aqui é do transistor. Chegando a um capacitor de 1,45 nanofarad. Veja, um capacitor de 1,45 nanofarad
Eu posso estar enganado, mas a gente não tem comercialmente. Então, Michael, como é que a gente resolve esse problema se eu não tenho esse capacitor comercial? Professor, eu acho que deve ser usado aí mais de um para combinar e chegar aproximado, né? O exato aproximado ao valor que é necessário. Então, eu preciso fazer uma associação de capacitores, né? Isso. Que eu posso fazer ela em série e em paralelo. Aí eu pergunto a você, se eu fizer uma associação em série de 2 capacitores, se eu fizer uma associação em paralelo de 2 capacitores, como é que fica a solução do meu capacitor? Qual é o valor necessário aí do 1,41. Mas independente disso, se eu fizer na associação de capacitores, certo? Na Sim. associação de resistores, se eu faço resistor em série, eu somo as resistências, não é isso? Sim, sim. E de capacitores, se eu faço ela em paralelo, o que acontece com meus capacitores? Vai ser dividido aí os valores. Não, se eu faço ele em paralelo, eu somo. Se eu faço ele em série, é que eu divido. Tá certo? Certo, certo. Lembrando que capacitor é uma coisa, resistor é outra. É só para a gente lembrar. Lá em paralelo vai multiplica e divide pela soma, não é isso? Exato. Veja, ele vai chegar à frequência de oscilação. Então, chegou o meu ômega 2, ele vai substituir os valores para chegar à relação de C1, C2 igual a esse meu amiguinho aqui. Então, nos valores ótimos entre os capacitores, por que ele chama de valor ótimo entre os capacitores? Que ele quer chegar a C1 e C2. Porque assim como o resistor, os capacitores também têm tolerância. Então, o valor que você encontra num capacitor, ele não é exato. Ele tem uma certa tolerância. 5, 10, 15, 20%. E dependendo do tamanho do capacitor, isso pode ser e é um problema. E é um problema. Existe um livro muito bom que não tem em português, que é esse aqui, ó. Para quem quer trabalhar com circuitos, circuito de comunicação. Esse livrinho aqui, de Clark Hess, eu tenho ele também. Esse livro é antigo, mas existem muitos livros, eu tenho vários livros sobre circuitos em RF. A maioria desses livros são todos em inglês, mas esse livro não tem tradução. Mas segundo meu professor, que é uma fera nisso e trabalha com isso há uns 30 anos ou mais, então não tem livro melhor do que esse. Até agora não foi desenvolvido um livro melhor sobre circuitos de comunicação com projetos e análise do que esse de Clark e Hess. Eu tenho esse livro. Se alguém tiver curiosidade de conhecer o tema, eu posso apresentar, tá certo? E aqui nós temos um circuito Colpitts. Por que ele não botou a referência do... Tá dando para ver aí, senhores? Dá para ver? Tá? Pronto. Por que ele não botou o transistor aqui? Vamos, João Vitor, por que ele não botou o transistor? O que é que você acha? Tá ouvindo, João Vitor? Pega da Mariano. Por que ele não botou, Mariano, a referência do transistor? Por que ele não botou que transistor é esse? Perdão. Tem mais alguém? Mariano, tem mais alguém falar mais aqui? Quem mais tem? Bruno, Carlos Bruno. Você consegue nos ouvir?
Professor, mas essa referência que você diz Consigo, aí, professor. de valores, é? Não, eu quero O saber, tipo dele. por que ele não botou o tipo do transistor? É porque a simbologia aí já se sabe já qual é, pela simbologia dele. Então, que transistor é esse? É NPN. Sim, mas NPN, meu irmão. Tem transistor NPN de todo tipo. Ah, sim, você está falando em relação à referência, à É. especificação, né? Por que ele não botou a especificação do transistor? É, uma boa pergunta. Porque ele já colocou a especificação do transistor lá em cima. Então, tem muitos transistores com aquela especificação, com um ganho de 500, Certo. uma capacitância interna de aproximadamente zero e um VBL de 0,7 volts. Então quer dizer que a gente poderia Qualquer... botar qualquer referência de transistor que tivesse aquelas especificações, professor? Exato. Qualquer transistor com essa especificação cobre essa necessidade. Tudo bem até aí? Aí você veja, esse sinal é um sinal contínuo, o sinal de entrada, o VCC é contínuo. O que ele está medindo em VOT é um sinal com amplitude. Esse sinal deveria dar aqui amplitude, de 10 volts. Mas ele não está dando, ele está dando amplitude de quanto? Do mesmo 10 volts, está vendo? Totalmente positivo. Pergunta, deixa eu ver, João Vitor, quando a gente tem um sinal AC, ele vai, se ele fosse um sinal com amplitude 10, ele iria de mais 10 a menos 10, não é? Sim, professor. Aí eu lhe pergunto, por que esse sinal aqui, ele não vai de mais 10 a menos 10? Um sinal não vai descer. Uma outra pergunta, Michel, para você pensar, qual é a amplitude desse sinal? Amplitude. Sim, Ela vai aí de 0 a 20. 0 a 20 Não, volts. de 4. Você, 0 a 20. Vai de 4 a 0 a 20. 20. 4? Ah, do sinal. Não, Ele não, começa, na o verdade. Ele sinal não vai começa, de né? 4 a 20 não, irmão. Não, eu que tô errando aqui, professor. Foi mal. É erro meu, desculpa. Agora, Realmente, a ele vai minha de 0 a 20. fonte, ela tem uma amplitude de quanto? A minha fonte. Ela tem uma fonte de 10 volts, né? Mas a amplitude do sinal, ele tá indo de 0 a 20. Então, é o ganho, né? Esses Qual é mais o 10. ganho? Não, não pode ser o ganho, né? Qual é o Hã? ganho? Qual é o ganho, então, do meu sinal? Qual é o ganho, então, do meu circuito? Como é que eu O calculo o dobro, né? ganho? Não, como é que eu calculo o ganho? Vai ser a saída Hum, dividido. Não, é a saída hum. menos a entrada. Não, homem, pelo amor de Não, peraí. Deus. Todo o ganho é a saída dividida pela entrada, homem. Eu já falei isso umas 300 vezes. Saída dividida pela entrada é o ganho. Divida 20 por 10 dá quanto? 2. Então, quanto é o ganho? 2. Então, que dificuldade, homem, para fazer isso? Homem, mentalize, pelo menos, se vocês pelo menos aprenderem isso, se a gente não conseguiu ver, o ganho é a saída dividida pela entrada. Que ela me dá também a função de transferência do meu circuito. Se eu tenho essa função de transferência do circuito, eu tenho um ganho dividido pela entrada, eu tenho parte imaginária nisso? Tenho. Olha, vamos lá. Não. Esse V0, ele apresenta 20 mais ou menos J3? Você está vendo aqui um 20 menos J3? Não. Não. Então essa saída é puramente real. Então ela não tem parte imaginária. Tudo bem até aí?
Tudo, É professor. por isso que quando eu faço V0 dividido por VO, perdão, dividido por Vin, V de saída, tensão de saída dividido pela tensão de entrada, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um ganho puramente resistivo. Porque esse número é um número complexo, mas ele não tem parte imaginária, fica apenas com a parte real. Então o meu ganho é total. Lembra? Porque na frequência de ressonância, eu tenho parte imaginária? Tenho. Na ressonância, quando ele vai chegar a zero, aí some a parte imaginária, fica só a real. Exatamente. Então, eu estou vendo o sinal na frequência de ressonância. Mas se você olhar aqui, eu estou vendo o sinal o sinal está sendo representado no tempo ou na frequência? No tempo. Veja, no tempo. Para que eu veja ele na frequência, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que saber o período, né? Não é isso mesmo? Sim. E o que é que eu faço se eu descobrir o período? Depois que eu descobri o período, e aí? Se for pela transformada de Fourier, aplica FST Não, homem, na pelo amor de família, é Deus, não isso? faça isso comigo. Faça isso comigo, não, homem. Faça isso não. Aí você me mata do coração. Como é que eu chamo o inverso do período? Frequência. Como é que eu sei? Se eu tenho aqui o tempo, eu tenho o período? Tenho. É só pegar duas frentes de onda dessa, ou na parte de baixo ou na parte de cima, e ver quanto ela vale aqui e aqui. Aqui é aproximadamente, ó, se aqui é 93, aqui no meio, né? Eu vou considerar aqui 92, certo? E vou considerar aqui, ó, 95. Eu posso pegar, ó, 92, vou botar 92, vou botar 92.2. E aqui eu vou botar aproximadamente aqui 95, que dá mais ou menos aqui 95, dá um meio, né? 94.8. Veja quanto dá 994,8 menos 992,2. Dá quanto? 994,8 menos 992,2. Dá quanto? Alguém está conseguindo fazer ou está achando difícil? Ou não está entendendo o que eu estou falando? Olha, senhores, isso aqui é o tempo. Aqui eu estou vendo a onda. Como é que eu marco o período? O período eu pego por a distância entre duas frentes de ondas dessa, não é? Não é quando ele se repete? Eu podia pegar daqui para cá, ó, dá na mesma coisa. Tem que pegar onde a onda se repete, daqui para cá. Ela está se repetindo, exatamente aqui, ó. Posso pegar, se aqui ela é zero, aproximadamente aqui, ó. Tá 92.4, eu passo 992,4 menos 990. Quanto é que dá? Alguém está me ouvindo? Eu tenho uma sensação que isso 2,4. 1,4. 2,4 o quê? 1,4. Não dá 1. Aqui eu tenho 990, aqui eu tenho 92,4. Quanto é que dá 992,4 menos 990? 2,4. 2,4, professor. 2,4 o quê? Acho que é. Aqui embaixo, olha para mim, eu estou mostrando. Microsegundo. Microsegundo, né? Como é que eu sei agora a frequência? Inverso do...
dividido por o quê? Por 2,4. 2,4 vezes o quê? 10 a sexta. 10 a menos 6, né? Isso. Quanto é que deu? Dá quanto, senhores? Dá quanto, senhores? Aí só Senhores, dá quanto? R$ 416. Aproximadamente 406, 417, o quê? Megahertz. Megahertz. Alguém não entendeu ainda como é que eu cheguei na frequência? Ou não? sim, entendi. Pronto. Então você vai olhar no osciloscópio, você vai ver a saída no osciloscópio e você vai ver a saída no tempo, não vai? Você vai medir lá quando a onda começa e quando ela termina. Você tem um período. Aqui ela está começando, ó, aqui ela termina e se repete. Tem o período. Ele vai dizer qual é o período para você. A máquina já dá. Você pegando esse período, você já vai ter a frequência. Os osciloscópios, eles já dão embaixo o valor da frequência. Ele já diz qual é a frequência. Mesmo você vendo o sinal no tempo. Alguém já tinha prestado atenção nisso ou não? Já. Pronto. O osciloscópio já dá o valor da frequência. Olha, a frequência aqui é tanto. 416,7, 417 aproximadamente megahertz. Alguma dúvida até aqui? Ou não? Senhores têm alguma dúvida? Por favor, digam. Não. Não, né? Michael, você entendeu, Michael? João Vitor? Boa noite. Sim, professor. Pronto. Se no experimento você vê, você consegue identificar a frequência? Sim. Tranquilo, graças a Deus. Aqui nós temos também uma parte que eu coloquei, mas mais a nível de conhecimento, certo? Para vocês verem os osciladores a cristal. Geralmente não, são cristais de quartzo, onde você tem uma lâmina de quartzo, certo? Um contato de metal e dois terminais. Isso é alimentado e ele vai ressoar a determinada frequência. Então, é visto também, eu vou até ler, o equivalente elétrico do cristal é um símbolo normalmente utilizado, está aqui na figura 5.13. Quem não conhecia até agora, nós temos aqui o símbolo de um sinal de um oscilador de cristal. E aqui nós temos o circuito, o modelo do circuito elétrico desse oscilador. Para cada dispositivo, para que possa ser analisado como ele funciona, é feito um modelo elétrico dele. Então, como os caras chegaram nisso, é que eu fico impressionado com a capacidade dos pesquisadores em chegar não apenas no modelo visível, no modelo de esquema elétrico, mas nas aproximações matemáticas desse circuito, desse dispositivo. Porque esse negócio aqui, meu amigo, tem que bater.
Se ele for a cristal, se ele der lá 16 MHz, e você for medir, tem que ser de quanto? 16 MHz. E não pode ser diferente, para funcionar tranquilo e calmamente. Eu estou vendo, aqui ele mostra um exemplo de como calcular a ressonância de um cristal, certo? Onde ele dá as características do cristal, CP, CS, LC e RS, e você consegue calcular tranquilamente a frequência, meu ômega, né? Aqui ele está dando ômega em radianos por segundo. Basta, se ômega é 2πf, basta você dividir isso aqui por 2π que você vai ter a frequência em megahertz. Tá bom? Não é difícil. Um oscilador, aqui está o COPS também, ele mostra. Eu estou apenas mostrando para que vocês possam ler. O nosso tempo é muito curto. Está aqui um circuito com um cristal oscilador. Quem vai fazer a mágica disso tudo é o meu cristal oscilador. E quem tiver o Arduino, todo mundo tem um Arduino em casa? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Todo mundo tem um Arduino em casa? Mas, professor, ainda não criei vergonha Exercício de comprar um laboratório. para mim ainda não, mas Também não comprei não, professor. na próxima aula eu já estarei com Pronto. um. Veja bem, na aula da semana que vem, nós temos, deixa eu abrir aqui para ver uma coisa aqui que eu tinha colocado para vocês. Nós temos o exercício. Nós temos dois exercícios ainda. Nós temos o filtro, né? E temos o oscilador. Eu queria saber se vocês têm condições de, na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, de hoje a 8 dias, dia 6, vocês fazerem esses dois experimentos. O do filtro, RC, e do oscilador. Que o oscilador é esse aqui, ó. O grande problema do oscilador é que eu não tinha pensado, eu não tinha deixado com o Danilo, viajei, é deixar um indutor, L1. E esse indutor L1, que ele não identifica aqui, Danilo, tem que ser entre ele tem que ser de 1 microhenry ou 100 microhenry. Um dos dois ele vai funcionar. Esse indutor aqui não tem o número dele, mas ele é ou de 1, eu estava vendo, se eu não calculei errado, ele é de 1 microhenry ou pode ser de 100. Que, se eu não me engano, eu tinha lá, eu não sei se eu tinha no laboratório, que eu ia levar para distribuir para vocês. Ele vai precisar desse indutor. E aqui, se vocês forem pesquisar como é o nome, meu Deus do céu? No MATLAB, desculpe o cansaço, senhores. No MATLAB ele já tem um programinha de um oscilador, tá vendo, ó? Um circuito LC, um transistor com circuito LC. Eu vou abrir aqui, tentar melhorar aqui para vocês verem, acho que não dá para melhorar mais. Aonde dá para aumentar mais aqui? Aonde você pode alterar os valores, certo? Você tem a sua fonte de 6 volts, tem os capacitores. Basta você procurar, eu vou mostrar a vocês como achar. Vocês podem procurar no Help do MATLAB e você pode digitar circuito RC, tá vendo? Botei RC. LC oscilador. Quando você clicar, ele já vai abrir aqui, ó. E ele já mostra o exemplo. Você pode clicar Open this example. Então ele vai abrir isto aqui. Então você pode alterar e ver os resultados. Aqui está a fontezinha. Não sei se meu computador vai deixar abrir, tá vendo? E eu posso colocar para simular. Posso alterar valores também.
E aqui eu posso ver parte do meu sinal. Tá bom? Então tem muita coisa que você pode fazer em cima disso aqui. O meu circuito, ele vai gerar de novamente, eu apertei aqui para gerar. E você pode alterar valores. Por exemplo, aqui, ele me dá 1 microhenry. Eu posso fazer a modificação aqui para 100. E no lugar de milli, eu vou colocar 100 milli. Só para a gente ter uma ideia. Faço a alteração, boto para rodar novamente. Veja o resultado que eu tive. Então veja, eu botei 100, não foi? Era para botar 100 milli. Eu botei 100 milli não, eu vou botar 100 micro. Desculpem, eu que baixei demais. Eu queria mostrar a variação. Pronto. Veja como é que está agora o meu circuito oscilador. Olha como ele era antes, com apenas 1 mH. Que é isso que vai acontecer se for trocado os... Veja a oscilação dele em 1 mH. Agora veja o que acontece em 100 mH. A influência na oscilação do meu indutor. Dá para perceber que hoje eu tenho ainda uma oscilação, certo? Aqui eu tenho em 10 a menos 5, isso aqui é no tempo. Então, se eu tenho aqui 1 vezes 10 a menos 5, eu tenho aqui, não dá 1 micro, dá quanto? 10 a menos 6 daria 1 micro, né? Aqui eu vou ter 100 milli, é isso mesmo? 100 milli, né? 100 milissegundos, não é isso mesmo? Não é isso mesmo, senhores? Não é 100 milissegundos? Isso, professor. E veja que a oscilação dele não está essas coisas maravilhosas. Se eu conseguisse encontrar uma forma de marcar aqui, que eu não me lembro. Como eu disse a vocês, eu não sou exatamente um usuário desses negócios. Mas deve ter uma forma de você marcar, para você pegar um ponto a outro, de 1 a 1.2. Deixa eu pegar aqui quando o sinal se repete, aumentar um pouco mais. Então, se eu pegar ele para cá, daqui, vou pegar aqui de 1.05 até aqui onde o sinal se repete, a 1.015, que vai dar 0.16, 0.17. Então, dá 0,12, aproximadamente 0,12 milissegundos. Se eu dividir 1 dividido por 0,12 milissegundos, eu terei a frequência que está trabalhando o meu circuito. E aqui ele mostra aqui embaixo, não sei se dá para ver, se está pequeno, ele mostra como calcular a frequência de oscilação. 1 dividido por 2π, a raiz quadrada de L1, vezes L2, vezes L3, dividido por C1, L1, vezes L2, vezes C1, vezes C2, dividido por C1 mais C2. Dentro desse circuito, a frequência é dada por isso aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê? Deixa eu mandar para vocês. 18. Ó, o seu Luiz está aí, ó. A frequência é dada por isso desse circuito aqui, ó. Deixa eu copiar ele aqui. Função de transferência, a frequência de ressonância dele.
Pode até montá-lo. Se você não quiser, bastaria que você ter uma fonte de 6 volts alternada e ter uma fonte de 12 volts. Tudo bem? Obrigado, seu Luiz. Seu Luiz mandou até um trimmer aí, ó. Pra quem nunca viu. Danilo também mandou um. Mas dá vontade de rir. Me perdoe, mas dá vontade de rir. Vocês esquecerem uma coisa simples. Então, está aqui, certo? O exercício de laboratório. Eu queria saber se Danilo e vocês têm tempo de hoje a 8 dias para montar os 2 circuitos e medir. Que é coisa simples, é bem rápido. Esse indutor, professor, que eu não tenho. Pra mim é só o indutor que eu não tenho. Só o Indutor. indutor. Eu vou ver. Danilo, você está ainda na sala? Do tempo, vocês têm. Ele deve ter. Danilo ou Gladson, vocês têm algum indutor desse? Eu achei aqui um de 10 microR só. Serve, mas já serve para a gente ver a Professor, variação. Eu tenho uns em casa, que eu tô externo. Esse eu não tô em casa, mas eu vou verificar quais os que eu tenho e vou Leva lá. envio aí no grupo. Vocês levam, tá Aí, os que eu certo? tenho. Tá. Pode levar. Pronto, senhores. Eu peço desculpas a vocês mais uma vez por não estar presente na quinta-feira, mas o Danilo vai estar lá para auxiliar vocês, certo? E eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma dúvida. Professor, a minha pergunta na aula passada, como pode medir, é referente ao exercício do laboratório 3, professor. Não é esse aí do oscilador, não, é o de filtro. Que aparece, mostra lá a tabela para. Ah, o de filtro, desculpe, meu irmão. Deixa eu abrir aqui, tá bom? Mas antes disso, deixa eu parar a gravação. Que a aula já